Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado, sempre com uma entrevista inédita e sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também sempre está enviando seu e-mail, sugerindo aí as pautas a serem tratadas semanalmente aqui no Cá Entre Nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né? Inscreva-se, acione, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos. O tema a ser abordado hoje no nosso programa vai ser comunicação não verbal. Solta a vinheta! Ele é mentor, palestrante, empresário e conferencista internacional, referência no mundo corporativo sobre leitura corporal, além de estar entre os maiores especialistas dessa modalidade no Brasil. E também é presidente e fundador do Instituto WBR. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo Vandir Rocha. Inicialmente, gratidão, Nelson, pelo carinhoso convite. Nós, do Instituto WBR, nos sentimos honrados em participar do programa Cá Entre Nós. Nós vamos colaborar um monte. A gente tem a fama de ofertar muito mais do que aquilo que nos é solicitado e a gente não vai fugir à regra, nós vamos cumprir isso novamente no seu programa. Gratidão, gratidão mesmo. Bom, pessoal, antes de nós começarmos as perguntas aqui para o nosso amigo Vandir, quero dizer que o currículo completo do Vandir está aqui no nosso canal para que você possa consultar. É mais fácil, mais tranquilo, como é um currículo extenso, com várias especialidades, é interessante que você faça uma visita para saber com mais detalhes o que é e a capacidade do nosso mentor, nosso entrevistado de hoje. Bom, Vandir, sabemos que ainda nos dias de hoje existe muita confusão em mitos quando o assunto é leitura corporal. Na verdade, o que é leitura não verbal e como funciona o método LCB? Bom, ainda nos dias de hoje há muita confusão e mitos quando o assunto é leitura corporal, linguagem corporal, comunicação não verbal, todos sinônimos. A leitura corporal é uma técnica protocolar estruturada, assim como é a PNL, assim como é o coach e tantos outros similares. É importante que se entenda que ainda não se reconheceu a leitura corporal dentro da estrutura que ela apresenta. Essa matéria é tão importante e ela é tão curricular que nós, o método LCB, que eu vou falar daqui a pouquinho, LCB, Leitura Corporal Brasil, ele foi incorporado como matéria eletiva na Uneduca em todos os cursos de graduação. O que é uma matéria eletiva? Os alunos têm as matérias da graduação e devem escolher obrigatoriamente uma eletiva para completar o seu currículo daquele ano. Nós, entre 71 matérias, fomos a quarta matéria mais escolhida dentre todas as eletivas disponíveis para os alunos e no segundo semestre de 2020 formamos mais de 300 alunos em 4 turmas num curso de 72 horas teórico-práticas, para que se entenda a importância da leitura corporal na vida das pessoas. Mas o que é a leitura corporal? Imagine que só com o deslocar de uma pessoa seja possível traçar um perfil de personalidade muito próximo da realidade profunda dela, no small talk, só de olhar. Imagine ainda traduzir gestos e microexpressões em tempo real e saber tudo o que ele está sentindo. E com as perguntas certas, de acordo com a filosofia do método LCB, saber tudo o que ela está pensando. E ainda conduzi-la segundo uma filosofia empática. Pois é, isso é a leitura corporal do método LCB do Instituto WBR. No mercado, a maioria dos cursos que abordam o tema leitura corporal, linguagem corporal, comunicação não verbal, se apoia nas 7 emoções básicas de Poekman, nas microexpressões, que é um estudo científico e que transmitiu a confiança da identificação desses padrões universais. Bom, o método do Poekman se apoia no conceito de que nós emitimos microexpressões de forma involuntária,
de forma incontrolável, de forma inconsciente. No nosso método, nós chamamos essas microexpressões de espirros cerebrais. São incontroláveis. Na psicologia, elas são equivalentes a um ato falho, algo que saiu sem o controle da mente consciente. Assim, uma vez que a pessoa sente algo e está fazendo um esforço muito grande para controlar, esse esforço faz com que, inadvertidamente, as microexpressões surjam na superfície, mostrando que a pessoa está sentindo. O que ela está pensando, cognição, depende de motivação. O que ela está sentindo, dá para dizer através das microexpressões. No nosso método, nós fomos além. Nós estudamos o gestualismo de uma forma protocolar. No método do Poekman, como apoio em alguns outros cursos, eles acrescentam alguns gestos, fruto de estudos científicos e experimentações na Polícia Secreta Americana, por exemplo, e tudo isso traduziu para o mercado algumas métricas bem confiáveis. Acontece que gestualismo vai muito além de um ou outro elemento para agregar como valor na identificação das microexpressões. Quando eu conheci a leitura corporal no ano de 2011, através do seriado Light to Me, cujo consultor foi o Poekman, o pai das microexpressões, eu entendi que o gestualismo estava falho, estava superficial. E aí, eu pesquisei no mundo tudo o que havia sobre o assunto, em todas as línguas que eu pude acessar. E eu notei que o único livro que abordava o assunto gestualismo de forma mais ou menos protocolar chamava-se O Corpo Fala, que virou um best-seller, que foi lançado nos anos 70, e não existia ainda o assunto leitura corporal, ele foi sozinho para o mercado. Bom, quando eu notei que não existia um protocolo gestual, eu que venho da medicina tradicional chinesa desde 1996, estabeleci um estudo de todos os sinais possíveis em cada segmento do corpo. Eu sou anatomista e isso facilitou muito que eu identificasse esses padrões. Depois eu passei mais de 2 anos estudando mais de 1000 horas de vídeos para trazer algumas provas sociais a respeito desse gestualismo e notas de referência. Aí nasceu o método LCB, Leitura Corporal Brasil, porque nós entendemos que o método que nasceu no Brasil merece levar o nome da nossa nação. Ele cresceu tanto, de forma tão exponencial, que no ano de 2015, o jornal o Globo me ligou e pediu para eu fazer a análise do Marcelo Odebrecht, porque tinha estourado a Lava Jato, e eles queriam um especialista para fazer uma análise não verbal. Na sequência, eu fiz o primeiro depoimento do Lula, que ficou bastante famoso, e depois uma série de outras matérias no próprio jornal o Globo, como Neymar PSG, e mais tarde, o agressor do Bolsonaro para a revista Cruzoé. Ainda fui no programa Mais Caminhos, na TV Globo, numa matéria de rua com a repórter Dilane Garcia, numa edição primorosa, onde nós aplicamos a leitura corporal em tempo real, com feedback das pessoas também em tempo real, para análise de perfil e para condução de como agir numa entrevista de empregos, qual é o método LCB, qual é a nossa filosofia. Assim, nós crescemos e aparecemos, e atualmente, no ano de 2021, nós temos 4 livros publicados, mais de 100 horas de formação presencial, que foram convertidas em mais de 30 horas de formação EAD, ensino à distância, e também um app exclusivo onde os alunos jogam com pessoas de toda a América Latina todas as perguntas relativas ao método para favorecer o estudo, a fixação do conteúdo. Tudo isso para trazer a seriedade que a leitura corporal precisa ter para que ela seja conhecida e reconhecida pelo seu valor. Método LCB engloba uma filosofia empática, porque para nós não basta reconhecer o que a pessoa está sentindo e com as perguntas certas o que ela está pensando. É preciso saber o que fazer quando eu tracei um perfil e fiz o reconhecimento de um padrão emocional, comportamental. Assim sendo, nós desenvolvemos uma filosofia empática, que é embasada no seguinte conceito: tudo aquilo que se faz aos domingos, nós metamodelamos e conduzimos as pessoas de segunda a segunda. Há 5.000 anos atrás, a métrica era interessante. Não faça o mal que não quer que ele faça, ou seja, não faça mal para as pessoas. Há 2.000 anos, faça o bem que você gostaria que ele fizesse. Subiu a barrinha. Antes era não faça o mal, agora é faça o bem. Atualmente, sem nenhuma heresia, estou falando em filosofia, a neurociência trouxe o conceito da empatia. Fale com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele. Porque se eu falar com ele do jeito que eu gostaria que ele falasse comigo, isso na psicologia se chama projeção.
Se eu gosto de jiló, eu vou dar jiló para ele. Por quê? Porque eu gosto, eu gostaria que ele me desse o jiló. Agora, se eu der para ele o alimento que ele desejaria comer, mesmo que eu não goste, significa que eu estou falando na linguagem dele. Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele. E isso é possível com a leitura não verbal, porque com a leitura não verbal eu vou saber em tempo real o que ele está sentindo expresso em gestos e microexpressões. Com o protocolo do método LCB, eu vou saber o porquê ele está sentindo isso, ou seja, o que ele está pensando, e aí eu vou aplicar a condução empática, aonde o fim é ecologicamente sustentável, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. Desta forma, nós cumprimos o papel social de criar inter-relações saudáveis, além do fato de que você vai ler o seu próprio inconsciente e também criar uma intra-relação bastante saudável. Muito bom, Vandir. Com a leitura não verbal, nós conseguimos saber em tempo real o que o outro está sentindo expresso em gestos e microexpressões, e criando uma inter-relação saudável, não é verdade? Me diga o seguinte, qual a verdadeira importância da sua imagem avatar em relação à sua apresentação? Bom, os alfaiates costumam dizer, as pessoas compram sua roupa antes de você abrir a boca. Aqui eu posso dizer que as pessoas compram a sua roupa e a sua leitura não verbal muito antes de você fazer a sua apresentação. Normalmente eu sou convidado para falar com outros palestrantes no evento e quando eles colocam aquele mural, o meu avatar chama atenção. Se você perceber na imagem, eu estou olhando para o horizonte, essa foto foi tirada de baixo para cima, eu estou apresentando um steeple, em inglês, campanário ou torre, ou seja, uma construção com as mãos que aumenta o meu tamanho e me deixa gigante diante da sua visão. Neste momento, eu quero vender o especialista que tem horizonte. E essa foto foi tirada num dos momentos mais felizes da minha vida. Foi na apresentação da minha sócia, inclusive como mentora, num grande evento com show, luzes, equipe uniformizada. Foi lindo. Ali eu estava na minha plenitude. Dessa forma, como eu estava pleno, essa foto colou e não saiu mais. Esse é o avatar que eu mais utilizo em todas as mídias. Depois que eu coloquei essa imagem avatar, aumentou expressivamente o número de acessos nas nossas mídias e o número de contatos e contratos provenientes dos mesmos. Assim, neste avatar eu tenho o preto, que é corporativo, além de elegante, eu tenho o lilás na blusa, que remete ao espiritual, o azul claro, que é uma cor mais suave, que pacifica e traz iluminação para o avatar, e o azul escuro, que é corporativo, é confiança corporativa. Todo esse conjunto faz desse avatar uma das imagens mais poderosas que eu já usei desde que eu iniciei dentro da leitura não verbal. Por isso, na hora de montar o seu avatar, faça um estudo de cores, mas um estudo de cores de acordo com a faculdade de comunicação. Não pegue outros veículos que vão dar outras traduções que não aquela que nós confiamos. Para você ter a dimensão da importância da construção de um avatar funcional, essa é uma matéria específica de um curso que nós abordamos para ensinar as pessoas a construir o seu avatar e para identificar, através da indumentária, da matemática visual, o perfil emocional das pessoas. Ou seja, o que elas vestem naquele momento as representa emocionalmente através de cores, formas e símbolos. Vandir, o que e quais são os gestos positivos e negativos que nosso inconsciente manifesta? Bom, se eu fosse responder de forma ampla essa pergunta, eu teria que falar das mais de 200 marcações não verbais, onde você vai poder identificar gestos positivos e negativos. Gestos negativos são aqueles que despertam reações inadequadas no outro. Nós nos lemos de inconsciente para inconsciente. Assim, se eu tiver um pensamento dentro de mim, ele vai aparecer nos meus gestos se eu não souber controlá-los, uma vez que os gestos podem ser modelados, as microexpressões não. Assim, cada vez que eu emito um gesto negativo, eu gero uma reação imediata e inadequada do outro em relação a mim. Da mesma forma, um gesto positivo gera uma reação positiva do outro e pode até positivar uma situação que esteja dentro de um estresse ou dentro de uma contenda. É importante que se entenda que todo referencial que eu emito para o outro gera uma resposta imediata de inconsciente para inconsciente. Será? Será mesmo? Bom, vamos fazer uma breve prova social.
eu vou elevar o queixo. O que parece? Prepotente, arrogante, superior, impositivo. Mas espera aí, quer dizer que todas as pessoas do mundo vão reconhecer isso como prepotência, arrogância e algo similar? Sim. Por quê? Porque essa é uma métrica reconhecível. Mas espera aí, por que não é humildade? Por que isso aqui não é humildade? Por que é prepotência, arrogância, arte de superioridade? Porque existe uma métrica que classifica isso em todos os cérebros de todas as pessoas do planeta. É no cérebro reptiliano. Na natureza, o urso fica de pé para atacar, o pavão abre a cauda. O ser humano eleva o queixo, estufa o peito para ficar maior. Desta forma, se eu fico maior, eu subjugo você. E você, vendo isso, vai se sentir subjugado. E se você também é uma pessoa que enfrenta muito os outros, se eu levar o queixo para você, você vai se sentir provocado ou provocada e vai reagir a isso. Então, sim, nós nos lemos de inconsciente para inconsciente. As posturas são reconhecidas de forma universal. Mas existem variações? Sim. Existem os filtros que nós estabelecemos no método LCB, onde algumas posturas podem ter dois significados diferentes. Por exemplo, uma pessoa de braços cruzados está fechada. É um gesto negativo porque eu estou fechado. O que significa dizer que eu não estou aberto para conversar com você e isso é ruim. Você vai ver isso inconscientemente como uma pessoa fechada para conversar com você, diferente de mostrar a palma da minha mão e abrir a postura e te receber naturalmente. Então, isso é uma postura receptiva, isso é uma postura fechada. Mas se tiver frio, eu posso estar com os braços cruzados por causa do ar-condicionado. Nós, experts em leitura não verbal, formados pelo método LCB, aplicamos o filtro no outro. Eu observo, se a pessoa está de braços cruzados, eu vejo a temperatura. E pergunto, você está com frio? Ah, então, está um pouco gelado esse ar-condicionado. Ou, você está com frio? Não, eu estou até com calor, essa posição é confortável. Porque é confortável, porque me defende. Então, é uma pessoa que, nesse momento, está fechada para conversar. A maioria dos gestos que nós fazemos são negativos. Apenas 20% desses gestos são positivos e conectivos. Então, dentre os principais negativos é coçar o rosto, porque cada dedo da mão tem um significado. Cada região do rosto tem um significado mais comum. E quando eu coço, eu estou escrevendo uma frase para o inconsciente do outro. Dessa forma, é importante que um palestrante, um comunicador jamais se coce. Vocês não vão me ver, exceto para demonstrar, vocês não vão ver esse palestrante, esse comunicador, se coçando em nenhuma live, em nenhum vídeo, em nenhum curso. Por quê? Cada vez que eu me coço, eu transmito para você alguma coisa. Vamos testar? Muito bem. Vamos ver se os dedos têm significados diferentes? Vamos lá. Aponta o dedo indicador para uma pessoa que está do seu lado, para o rosto. Bom, se você apontou, você vai ter a seguinte experiência. Você vai fazer cara de mal. Pede para a pessoa apontar para você. Aponta o dedo para o meu rosto, ela vai fazer assim, vai balançar o dedo. Então isso aqui é negativo, não tem como ser positivo. Porque ele é um dedo impositivo. Lembra, a mamãe falava, não aponta para as pessoas que é feio. Por quê? Porque ele é um dedo impositivo que já caiu na cultura popular como algo negativo que não se deve apontar para os outros. Mas será que os dedos são todos iguais? Então agora aponta com o dedo médio para o rosto da pessoa. O dedo não é tudo igual? Não tem que ter diferença entre um e outro. Mas tem. Pede para a pessoa apontar o dedo médio para você. Você vai ver que você fica até constrangido. Então cada dedo tem um significado. Então se eu coçar o olho com o dedo médio, eu estou mandando uma mensagem. Eu estou bravo, não quero ver o que você está falando, estou te mandando um xingamento. Então, existe uma série de posturas específicas, uma série de gestos que você não deve fazer de jeito nenhum. Os principais são apontar o dedo, coçar o corpo, em qualquer parte do corpo você está mandando um comunicado e fazer posições onde o seu corpo fica maior do que ele é, porque isso vai gerar uma desconexão no seu interlocutor. Vandir, me diga o seguinte, está correto dizer que com um gesto inadequado você pode perder sua credibilidade? Está corretíssimo. Como eu disse, todas as nossas emissões gestuais geram respostas inconscientes. Ou seja, a pessoa não tem consciência de que está reagindo a isso. É aquela situação,
eu não gostei dessa pessoa, não sei porquê. Significa que o não verbal dela, minimamente, já está a lhe incomodar. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você souber apresentar um pacote gestual adequado, com as marcações corretas das suas inter-relações, que com o tempo vão ficar naturais, mecânicas no início, como todo método, certamente você vai ter respostas muito mais empáticas das suas inter-relações, muito mais saudáveis. Nós também sabemos que uma das dificuldades em apresentação é lidar com os acessórios. Ponteira, microfone, flip chart. Existe alguma técnica para isso também? Certamente que sim. A matéria é extensa, mas eu vou dar uma resumida aqui. Nós temos um curso que fala só sobre isso, para você ter uma dimensão da importância dessa matéria e que passa batido na grande maioria dos palestrantes, dos apresentadores. Aliás, um apresentador que não domina a leitura corporal vai cometer erros capitais. Isso é uma afirmativa. Por quê? Se eu desconheço, meu inconsciente manifesta e eu não tenho controle sobre isso. Tudo que eu vejo, eu controlo. Tudo que eu nem sei que existe, me controla. É essa a métrica. Então, a ponteira, o principal elemento é jamais apontar para as pessoas. Porque quando você está falando e usa a ponteira como um gesticulador, você está substituindo o dedo indicador. E isso vai fazer com que seja um gesto incisivo, gerando reações inadequadas das pessoas que também costumam apontar o dedo para os outros. Portanto, se você for incisivo com uma ponteira e alguém tiver esse perfil, vai reagir a você. E você perdeu a conexão empática. O microfone também é assunto para pecados capitais. Dá para cometer um monte deles. Não dá para falar todos, mas eu vou falar o principal. Na hora de segurar o microfone, segure o microfone na vertical com todos os dedos. Não deixe nenhum dedo sobressalente, justamente porque ele pode fazer uma comunicação não verbal inadequada. Ao mesmo tempo, você deve mantê-lo longe dos lábios para permitir que as pessoas que têm deficiência auditiva possam fazer leitura labial e acompanhar a sua palestra com mais facilidade. Então, é preciso calibrar esse microfone antes, porque se você afastar muito da boca, a sua voz vai ficar baixa e todas as pessoas que não têm deficiência auditiva vão ter dificuldade para te ouvir. Então, o microfone deve ser calibrado antes, colocado na vertical, seguro com todos os dedos e jamais cobrir os lábios. Em relação ao flip chart, dá para cometer um monte de erro, desde o contraste da caneta que você está utilizando, até o tamanho da letra, a distância das pessoas, mas o principal é jamais dar as costas para o seu público na hora de escrever, jamais. Escreva lateralizado, mas nunca, em hipótese nenhuma, dê as costas para o seu público, porque literalmente você deu as costas para o seu público. Essa expressão popular, dar as costas para o outro, mostra que você desconectou do seu público e naquele momento você está ensimesmado, você está egocentrado, você está concentrado apenas em si mesmo. E se nós queremos bons resultados, o nosso foco tem que ser no outro o tempo todo. Como vocês podem ver, a matéria é bem extensa, mas se vocês observarem o que foi falado aqui, já vão estar na frente de muitos palestrantes, muitos deles profissionais cometendo erros bem graves. Vandir, agora deixa eu explorar um pouco sobre a nossa praia. Como é gravar lives, vídeos, de forma exponencial, sem cometer erros? Bom, existe um monte de referência a esse respeito e ela toma uma grande parte do curso Comunicador Não Verbal. Eu vou passar aqui os principais elementos para que a gente já possa fazer um ensaio. A princípio, você precisa olhar para a câmera. Quando você está fazendo uma live, principalmente, essa câmera, ela é o olho do seu telespectador, ela é o olho da pessoa. Então, existem pessoas que olham para a própria imagem. Então, você vai ver, elas estão olhando para a própria imagem achando que estão falando com o outro. Não, elas estão falando consigo mesmas. A grande maioria das pessoas não cuida muito da iluminação. A iluminação deve ser suave, leve, maquiagem leve, muito cuidado com a roupa, com o ambiente. Tudo que é multicolorido, com multi-elementos, desvia a atenção do seu telespectador. Imagina que você quer ler um livro e tem criança brincando do lado, com a televisão alta, o rádio tocando, o vizinho com uma furadeira e uma moto barulhenta lá fora.
Você consegue concentrar na leitura? Não, porque tem muito estímulo. Quanto mais estímulos você colocar no campo visual do seu telespectador, muito mais energia ele vai ter que gastar para prestar atenção em você. Se você tem um brinco muito grande balançando, se você tem uma coisa balançando lá atrás, se você tem muitos elementos que vão desviar a atenção do seu telespectador, você está perdendo foco. Isso chama-se neuromarketing. A atenção do seu telespectador tem que estar para você. No neuromarketing, você tem que dar atenção para o produto principal, para que rapidamente você conquiste a atenção da pessoa e mantenha essa atenção ao longo de toda a apresentação. E o principal, jamais cortes secos, fala de forma redonda, inclusiva, desenha na mente das pessoas, porque você consegue manter a atenção delas por muito mais tempo. Eu costumo ministrar nos cursos presenciais na cidade de Campinas 10 horas de aula, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, e as pessoas ficam atentas, exaustas e sorridentes. E quando acaba o curso no final do dia, elas ainda vêm conversar comigo e quer ficar mais tempo absorvendo o conteúdo. Justamente porque, além do conteúdo ser interessante, existe uma forma neuropsicopedagogicamente desenhada para prender a atenção das pessoas de forma tranquila, suave, sem exageros. Pode ver que eu faço muito esse tipo, que me empodera no final de algumas falas, a conexão espiritual, o acolhimento, o gesto redondo inclusivo, a gestação, quando eu coloco algo em evidência para você, tudo isso é marcação que você vai utilizar para prender a atenção do seu telespectador. Existem muitos elementos protocolares que a gente ensina no curso Comunicador Não Verbal, mas aqui estão os principais, para que pelo menos vocês não cometam esses pecados capitais. Vandir, temos mais dúvidas. Olha só, como que é dividir tela com outra pessoa no Instagram ou no YouTube, sem cometer erros quando uma pessoa estiver falando e a outra em stand-by? Pois é, isso é um dos maiores erros que acontecem, infelizmente, com palestrantes muito famosos, com youtubers muito famosos. Quando uma pessoa está falando, a outra está em stand-by, mas ela está em cena. Os dois estão aparecendo. Portanto, às vezes, esta pessoa se distrai e não concorda com alguma coisa que está sendo dito pela outra pessoa e começa a fazer caras e bocas, começa a fazer manifestações não verbais, que serão lidas pelo inconsciente das pessoas e certamente vai gerar um desagrado, um conflito, uma desconfiança e a sua audiência vai começar a cair vertiginosamente. Você já viu como um repórter de rua faz? Ele faz a pergunta no microfone, coloca o microfone na boca do entrevistado e fica fazendo assim com a cabeça. Ele não está pensando no que está sendo falado. Automaticamente ele já está pensando na próxima pergunta, em como ele vai fazer o corte, o tempo que falta, mas aí ele fica fazendo esse movimento, que é um movimento conciliatório, é um movimento de acompanhamento da pergunta que ele fez. É exatamente isso que quem está em stand-by, esperando o outro acabar de falar, deve fazer. Deve ficar concordando, sorrindo, verdade, olha, interessante, dá um sorriso, nossa, reaja ao que está sendo falado. É importante que você fique conectado com a pessoa em tempo real, demonstrando na sua leitura não verbal que você está conectivo com ela. Se você não concordar com alguma coisa, cuidado para não fazer nada que transpareça essa discordância. E no momento de falar, você pode gentilmente falar, olha, existe essa visão, contudo, também existe essa outra visão e elegantemente você coloca as duas para as pessoas escolherem. Mas é importante que quando você estiver em stand-by, você fique absolutamente conectado com a pessoa, porque se você desconectar, teu público vai ver. Eu já vi lives de pessoas famosas, onde a outra estava mexendo no pescoço e coçando a cabeça o tempo todo. Eu falei, mas peraí, a pessoa está falando sobre felicidade, uma está lá feliz e a outra está com tensão no pescoço, constrangida e cabisbaixa. Não faz nenhum sentido. Então, se você não conectar a realidade do que está sendo falado na sua manifestação não verbal, vai perder bastante credibilidade. Vandir, cá entre nós, como compor um ambiente ideal para cativar o público em uma apresentação presencial e principalmente aquelas pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Bom, essa pergunta é extremamente ampla. Existem dezenas de marcações protocolares de começo, meio e fim para que você prepare um ambiente ideal para a pessoa que tem TOC,
Transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que tem mania de tudo no esquadro. Se você agradar uma pessoa que tem toque, que tem mania de esquadro, você vai agradar a maioria do seu público, se não todo ele. Porque você começou pelo mais difícil. Assim sendo, é importante que tudo esteja no esquadro. A sala tem que estar montada antes da primeira pessoa entrar. Jamais arrume sala com as pessoas entrando no ambiente, não é respeitoso com elas. Não importa, se estiver atrasado, fecha a porta, atrasa a entrada, mas não mostra uma desorganização, porque a pessoa vai comprar a primeira percepção, desorganização. É preferível um pequeno atraso justificado do que uma desorganização. Assim sendo, tudo que estiver na visão da pessoa tem que estar no esquadro. A gente ensina quadro a quadro, passo a passo, elemento a elemento, mas de uma forma geral, tudo tem que estar no esquadro. Tudo que estiver em cima da mesa, visível, fios no chão, excedente de bolsas e malas, tudo isso tem que desaparecer. Pensa numa Tok-Stock. Quando você chega na Tok-Stock, está tudo desarrumado, está tudo alinhadinho, como se a faxineira tivesse acabado de sair dali. Pois é exatamente como tem que estar. Tudo arrumado, tudo no lugar, tudo design, ou seja, como uma vitrine. A sua palestra também tem que apresentar o mesmo aspecto. Por quê? Porque ela é uma vitrine do seu produto. Se você mostra desorganização e tudo fora de esquadro para o seu cliente, certamente é isso que ele vai conhecer do seu produto antes que você fale dele. Interessante. Muitos detalhes a serem percebidos, não é verdade? Olha só, e como podemos desenvolver nossa inteligência emocional através da leitura corporal? Bom, no método LCB, Leitura Corporal Brasil, que pegou aquilo que se faz aos domingos para fazer de segunda a segunda, ou seja, os conceitos filosóficos, empáticos e conectivos com os outros seres humanos, aplicados de uma forma que nós conseguimos ser a pessoa mais resiliente das relações. Portanto, as pessoas mais influentes das relações. Segundo a nossa concepção, desenvolver a inteligência emocional com a leitura não verbal parte da premissa dos 3 cérebros. Nós temos o neocórtex, que é um cérebro novo, tem apenas 500 mil anos de idade, e ele é o cérebro do planejamento. Foi ele que nos colocou no topo da cadeia alimentar pela capacidade de planejamento, raciocínio lógico. Nós temos também o sistema das emoções, que é o sistema límbico, que cuida do gerenciamento de todas as nossas emoções. E lá embaixo, na base do tronco cerebral, nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro primitivo, que cuida da manutenção da espécie. Esses 3 cérebros têm múltiplas funções, mas a gente vai trazer somente o necessário para o entendimento de como a inteligência emocional pode ser desenvolvida através da leitura corporal. O neocórtex cuida do raciocínio lógico, o sistema límbico das emoções, e o cérebro reptiliano cuida basicamente de fome, sede, sono e sexo, ou seja, preservação da espécie biológica. No sistema límbico nós temos o ego. Ego significa eu, minha autossatisfação, ou seja, eu sou prioritário, o outro vem depois quando ele vem, porque o ego cuida da nossa subsistência emocional. Agora imagine o ego que reflete uma criança entre 7 e 12 anos com uma grande frustração. Bom, ela pode raciocinar em cima dessa frustração e ter uma saída lógica, ou ela pode olhar para baixo e ver, nossa, tem um parquinho de diversões lá embaixo. Eu estou frustrado, eu como, eu estou frustrado, eu bebo, normalmente alucinógenos que não me deixam pensar, assim eu não tenho que gastar energia com isso. Eu estou frustrado, eu durmo, estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer. Mas o sexo, a função sexual, ela serve para procriação, para preservação da espécie, desde 5 milhões de anos para cá. Mas desde o neocórtex para cá, nós extraímos o prazer sexual como um elemento que nós utilizamos descartados da sua função principal. Assim, eu estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer. Mas o problema é que quando eu fizer a digestão emocional dessa frustração, o looping se reinicia e eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer sexo. Bom, isso é a base da população mundial, onde todos nós estamos incluídos. Nós não temos inteligência emocional para pegar uma frustração e, ao invés de reagir emocionalmente no parquinho de diversões, agir cognitivamente de uma forma onde eu resolva essa frustração
cognitivamente. Bom, eu estou frustrado, eu não vou maltratar o meu corpo com um monte de comida, eu não vou fugir das minhas responsabilidades pelo sono, eu não vou beber alucinógenos ou qualquer outra coisa para me compensar afetivamente, eu não vou fazer sexo pura e simplesmente utilizando outro ser humano biologicamente e emocionalmente de forma desregrada, justamente porque eu estou me sentindo frustrado e preciso me compensar com uma dose de prazer que mais tarde vai me dar uma ressaca moral, ou pior, não vai dar e eu vou repetir isso de forma mecânica. Então, cada vez que eu utilizo o neocórtex para raciocinar, eu estou agindo cognitivamente, ou seja, eu desperto o sentimento que é a análise da emoção. Como é isso? Imagina que exploda uma bomba com um som muito alto, repentino. Em bilionésimos de segundo começam reações corpóreas imediatas, o que significa 1 bilionésimo de segundo. Pega um segundo, divide 1 bilhão de partes, pega uma parte. Essa é a velocidade com que trilhões de despolarizações celulares acontecem para o meu organismo se montar a partir dos 3 cérebros. Cérebro primitivo, reptiliano, é o primeiro a se montar. Explodiu a bomba, eu tranco o meu corpo, sangue para as pernas, por isso eu fico pálido, para eu poder fugir, dilata a pupila para ver rotas de fuga. Ao mesmo tempo, o sistema límbico estabelece a emoção medo, que aparece nos músculos da face, eu contraio os músculos do medo. 1/4 de segundo depois, vem o neocórtex, já mais atrasado do que os 2 anteriores, pensando, raciocinando, sentindo. Estou assustado. Isso é um sentimento. É uma análise da emoção que eu estou sentindo. Muito bem. Neste momento, eu conecto uma resposta imediata ao pensar, estou assustado. Eu posso ficar aqui em cima, estou assustado, mas vou resolver, calma, vamos ver o que aconteceu. Ou eu fujo para o meu cérebro reptiliano, fuga, luta ou freeze. Bom, uma pessoa se afogando, ela não raciocina e ela afoga outras pessoas para se manter viva. Assim, são as pessoas sequestradas pelo cérebro reptiliano. Assim, somos todos nós quando reagimos pelo cérebro reptiliano. Nós reagimos emocionalmente ao invés de agirmos cognitivamente com respostas ecologicamente sustentáveis, ou seja, incluindo as outras pessoas na matemática relacional para que haja mínimos ganhos para todos os envolvidos. Nós conseguimos utilizar a leitura não verbal com base no raciocínio lógico, incluindo as pessoas na matemática relacional. Como um expert em leitura não verbal formado pelo método LCB reconhece mais de 200 marcações além das 7 emoções básicas de Paul Ekman. Assim, tudo que a pessoa emitir é passível de uma condução empática, aonde, se ela me impactou, eu me vi sequestrado emocionalmente, eu saio desse sequestro, raciocino dentro da lógica que o método propõe e crio uma solução empática para conduzir o outro para fins ecologicamente sustentáveis. Eu dou poder a quem quer o poder, se a pessoa está retraída, eu dou um passo para trás, se a pessoa precisa de um direcionamento, eu vejo qual direcionamento se encaixa dentro daquilo que ela oferece como recurso, e assim por diante. O método LCB inclui o outro na matemática relacional. No momento em que eu me vejo sequestrado querendo reagir, eu vou agir cognitivamente para não reagir emocionalmente de forma a me compensar, mas sem incluir o outro na matemática relacional. O ego não é ruim, mas o ego significa eu, minha satisfação. O ego não trai o outro, o ego é fiel a si mesmo. Mas no mundo onde a gente precisa ser empático para conectar os outros na linguagem em que eles entendem, o ego não pode ser o manda-chuva. Ou seja, o adulto da relação tem que ser o 1% para ampliar cada vez mais. Por que 1%? Porque, segundo Kahneman, nós somos entre 1% e 5% conscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. A maioria de nós somos 1% consciente de tudo que a gente faz a vida inteira. A nossa inteligência emocional se reflete em apenas 1% da nossa capacidade cognitiva de autopercepção. Por isso, a leitura não verbal permite que eu faça uma leitura dos meus próprios sinais, dos sinais que eu emito inconsciente e involuntariamente. A leitura não verbal permite que eu faça uma autoleitura, permite que eu decodifique tudo que eu estou sentindo e expresso em gestos e microexpressões. E eu consigo, através desse autoconhecimento, modelar as minhas manifestações e também conhecer o que eu sinto a respeito de cada um dos assuntos.
Assim sendo, quanto mais eu me reconheço, mais eu amplio essa porcentagem na superfície e também muito mais respostas cognitivas lógicas eu vou estabelecer no momento em que eu quiser me sequestrar emocionalmente através do ego. São vários personagens convivendo no mesmo corpo. Nós precisamos facetá-los e conduzi-los a todos na medida em que a gente aprofunda a nossa autopercepção. A leitura corporal permite esse mergulho para dentro. E a partir desse mergulho, nós conduzimos as pessoas para fins ecologicamente sustentáveis. Para se ter uma dimensão, nós formamos líderes com excelência através deste método de autoconhecimento. Se chama Self-Leader. Self-Leader é o autoconhecimento não verbal, onde a gente tem uma escola de líderes que a gente atende apenas 10 de cada vez, em 3 meses de mentoria, onde eles passam pela formação avançada, pelo aprofundamento, autoconhecimento, autogestão, para só depois, no 3º mês, fazer a gestão da sua equipe. Tamanha a profundidade com que a gente entra nesse tema. Vandir, eu sei que você também é consultor do jornal O Globo em algumas matérias. Você poderia comentar alguma delas aqui para nós? Bom, eu fiz uma série de matérias não só para o jornal e TV Globo, mas para outras emissoras de televisão e para outros jornais e revistas também. A que salta aos olhos foi o depoimento do Lula para o Moro, no momento em que o Moro pergunta se o Lula tinha conhecimento da rasura do triplex para o duplex no documento que lhe foi apresentado. O Lula perguntou quem rasurou como uma forma de desconstruir a pergunta. O Moro respondeu que não sabia e reforçou a pergunta, mas eu gostaria de saber se o senhor sabia dessa rasura. Ele falou não. Eu vou apresentar um vídeo para vocês que mostra claramente essa marcação, depois eu faço um comentário. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura, o número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado, em cima dele foi colocado o número 141. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é, o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Dessa rasura e saberia... Bom, como vocês puderam perceber, esse sim foi bem marcado. Mas o que significa? Significa que o corpo não verbal dele manifestou uma realidade interna, que ele tinha conhecimento dessa rasura. Mas o que significa? Significa que nesta marcação, o corpo não verbal dele disse que ele sabia da rasura. Mas nada, leitor não julga, leitor lê. Nós não fazemos juízo de mérito, nós não tiramos conclusões a partir de uma marcação. Nós observamos uma marcação, observamos a seguinte, depois outra, depois outra, depois outra e construímos uma timeline. Se o Lula estivesse na minha frente para eu continuar o questionário, eu insistiria nessa pergunta de outras formas e certamente o corpo não verbal dele manifestaria coisas semelhantes. É importante que se saiba que o leitor formado pelo método LCB não julga, leitor lê. Eu fazia essas análises para grandes jornais para trazer autoridade e credibilidade para a ferramenta leitura corporal no Brasil. Mas eu percebi que essas e outras análises que eu fazia em outros canais de vídeos polêmicos traziam muito mais atenção para o assunto em si do que para a ferramenta. Eu queria mostrar a ferramenta, a parte técnica, e as pessoas faziam discussão de juízo de mérito, o que levou a gente a parar de fazer esse tipo de análise e buscar outras matérias, como, por exemplo, uma matéria que eu fiz no programa Mais Caminhos na TV Globo, com a repórter Dilane Garcia, numa edição de ouro, que eu vou apresentar um trechinho aqui para vocês agora.
A gente veio para o centro de Campinas com um especialista em leitura corporal, que é o Vandy Rocha. Bom dia, Vandy. Bom dia, Dilane. Pronto para a missão? Opa, vamos lá, que hoje nós vamos decodificar as pessoas. A gente vai demonstrar aqui hoje que é possível saber o que a pessoa está sentindo e com as perguntas certas, tudo o que ela está pensando. Até dá medo, não dá, pessoal? Você vai descobrir o que eu estou pensando agora. Nessa leitura, ó, você batendo o olho nele agora aqui, o que você já pode dizer sobre o Jefferson? Você viu que ele acabou de fazer uma coçadinha aqui. Ele está constrangido, ele é uma pessoa tímida. Ele não é tímido, ele é reservado. E por ser uma pessoa reservada, ele já bloqueou, é natural, a área sexual, a área de poder. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar num palco. Normalmente as pessoas põem a mão aqui na frente. Mas o cabelo alto dá mais poder. Quanto mais alto eu fico, e o Black Power, né, ele tem essa pegada. Nos anos 60, os jovens colocaram o Black Power como uma forma de enfrentar a sociedade. Eles ficaram maiores, que nem o urso de pé. E aí, essa coçadinha que ele deu, ele cruzou a mão. Se eu congelar aqui, você não me vê. Então é um jeito de se preservar. O rosto carnudo, lábios carnudos, nariz carnudo, pela morfologia mostra que ele é muito autoexigente, não aceita falhas e ele quer dar o melhor dele em todo momento. E fica cruel quando não consegue, não é isso? Cruel consigo mesmo. Com certeza. Faz sentido? Faz todo sentido, é bem isso mesmo. Tipo, 100%, né? Acertou? 100%. É possível, numa entrevista de emprego, no aspecto relacional, melhorar a relação porque eu sei quando eu não estou agradando. Agora, essa mudança acaba não sendo algo falso? Não, eu estou me forçando a fazer algo? Ótimo. Como que é essa leitura do consciente entender esse gesto que eu estou fazendo para agradar o outro? Nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é o primitivo, que é fome, sede, sono e sexo, mantém biologicamente vivo. A gente ligou ele no sistema das emoções, que é o sistema límbico. Então eu reajo com as emoções, ao invés de agir com o neocórtex, que é o cara que pensa. Eu tenho uma emoção, eu fiquei impactado, eu quero reagir. Então o que eu faço? Como especialista, eu me modelo para vir para o neocórtex e escolher a melhor resposta. Acaba ficando verdadeiro porque eu modelo as minhas respostas baseado no melhor a se fazer agora. Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que nós falássemos com ele. E a gente melhora como ser humano. De perceber que os grandes avatares do planeta, Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, Gandhi, eram todos pequenininhos. Nós dizemos dentro da leitura não verbal que o amor é a força mais poderosa do planeta. Essa força bruta ainda é necessária nas relações no mercado de tubarões, na selva de pedra, na lei do mais forte. Só que o que deixa um legado de fato é a condução amorosa. E pode ver que eram pessoas com uma condução mais tranquila, movimentos mais suaves. E é isso que a gente coloca dentro da leitura não verbal. Se você, ao invés de ficar tubarão, ficar um avatar, ou seja, ficar uma dessas pessoas amorosas e delicadas, a delicadeza é empática. Bora colocar em prática? Vamos lá. Como vocês puderam observar, essa é a nossa filosofia. É para isso que nós queremos que as pessoas que se formarem pelo nosso método utilizem a leitura corporal. Todos os nossos cursos são primorosos, desde a apresentação, construção e principalmente pelo objetivo final, que é criar um mundo melhor para se viver, que é criar relações ecologicamente sustentáveis com mínimos ganhos para todos os envolvidos. A isso nós chamamos de colaborativismo civil, ser humano cuidando do ser humano. O primeiro, segundo e terceiro setor são primorosos no cuidado com a coletividade, mas a coletividade é autossuficiente para cuidar de si mesmo se os valores forem bacanas, e a gente quer colaborar com isso. Nosso objetivo é deixar um legado de bondade para o planeta, e a gente consegue isso fazendo matérias mais conectivas em outros canais, onde a gente dê soluções. Por exemplo, na TV Século XXI, no nosso canal do YouTube, tem vários programas com a Cissa Camargo, onde eu falei de fazer o bem, onde eu falei de conectar, de dar soluções, de conduzir as pessoas para fins mais salutares, proporcionar que elas tenham uma vida com mais qualidade. Meu querido amigo Vandy Rocha, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Agora eu peço para que você deixe os seus contatos e também uma mensagem aí para os nossos seguidores. Gratidão profunda, Nelson. Nós nos sentimos agraciados e é uma honra colaborar com seus seguidores, com seu público, porque o nosso objetivo é espalhar cada vez mais lateralidade cerebral com conhecimentos que possam
fomentar novas saídas, saídas criativas, saídas melhores. O mundo continuará sendo dos espertos enquanto a fraternidade não sair da teoria. E é isso que nós queremos. Nós queremos conduzir as pessoas para fins ecologicamente sustentáveis. Nós temos, por base, criar uma conexão profunda com o ser humano, até onde a gente possa atingir, e colaborar com o máximo de informação possível. Bom, para nos acessar, basta digitar universonãoverbal.com.br. Lá você vai achar caminho para todos os nossos produtos, para tudo que a gente falou aqui. Na plataforma Hotmart, nós temos vários cursos de leitura corporal. As 100 horas de formação que a gente tem nos cursos presenciais foram convertidas no formato EAD, estão na plataforma Hotmart com 3 anos de acesso e uma série de grupos secretos, apps exclusivos para você estudar, enfim. A gente quer proporcionar a vocês o conhecimento dessa super ferramenta que vai proporcionar com que vocês, tendo uma visão de raio-x de outros seres humanos e uma filosofia empática para conduzi-los, que as relações possam fomentar cada vez mais legado, um legado de bondade no planeta, um legado que traduza que o mundo não seja mais dos espertos, porque a fraternidade vai sair da teoria, porque de fato nós vamos agir cognitivamente num sentimento de fraternidade e parar de reagir emocionalmente, buscando apenas a própria autossatisfação, a própria compensação afetiva para aquilo que a gente não consegue lidar. Quanto mais inteligência emocional, quanto mais recursos a gente tiver, mais longe a gente vai, enquanto nação, enquanto população. Gratidão imensa. Sejam todos bem-vindos à família WBR. Valeu. Conversei com meu amigo mentor Vandir Rocha. A semana que vem teremos outro entrevistado escolhido por você aqui no Cá Entre Nós. Sempre lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações e divulguem os nossos vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma outra entrevista inédita. Até lá! Solta a vinheta!